dia. Inicialmente eu gostaria de a pessoa do Dr. Eric agradecer um honroso convite, né, para abrir esse encontro, que é muito importante para a sobrevivência da nossa riqueza religiosa brasileira, né, que é uma riqueza plural, de todas as religiões que devem se respeitar. Aproveito na pessoa da nossa querida professora Alice Brandão, cumprimentar todas as pessoas presentes, mulheres e homens. Eu saí da Bahia, justamente a convite da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas tive que passar rapidamente para Florianópolis, que havia um encontro internacional de antropologia que ia reunir 90 países do mundo, e a primeira vez foi organizado na América Latina, em Florianópolis, e tinha convidado um intelectual africano da Nigéria, que entrou sem visto, não se sabe como, e depois ele foi deportado a partir do aeroporto. Em cima da hora, ele não sabia quem podia fazer a conferência de encerramento, tive que recorrer a mim, a minha solidariedade. Não gosto de tampar o buraco, mas de respeito a todos que estavam lá, tive que mudar o meu trajeto. Cheguei em casa às 2 horas da manhã para estar aqui. Então, novamente agradecer a Isabel, que foi minha interlocutor, que insistiu muito para que eu pudesse estar esta manhã com vocês. Bom, imaginemos a cena de violência e horror que aconteceram cerca de 400 anos atrás, quando milhões de homens, mulheres, jovens africanos começaram a ser transportados para as Américas através do tráfico humano transatlântico. Não gosto muito do tráfico negreiro, palavra, parece que negreiro é outra coisa, ali era um tráfico humano. Eles foram sequestrados, acorrentados, embarcados nos tumbeiros do navio negreiro, sem saber por que motivo estavam sendo transportados e por onde estavam sendo levados. Não eram tratados como seres humanos, pois eram apenas mercadorias vivas, portanto, um negócio lucrativo para os traficantes. Também eles não sabiam que lá por onde estavam sendo levados, eles serviriam, além de mercadorias, também como força animal de trabalho nas plantações de cana-de-açúcar, de algodão e nas minerações, para produzir riquezas para a construção da economia colonial. Riquezas essas produzidas ao preço do suor e sangue, de tortura, de várias formas de brutalidades inimagináveis. No entanto, eram seres humanos cuja humanidade foi negada por seus torturadores, apesar da diferença somática escrita na cor da pele, em alguns traços morfobiológicos. Milhões deles e delas morreram na travessia transatlântica, de fome, maus tratos e até de banzo. Outros não aguentaram as humilhações e preferiram se suicidar, afogando-se no Atlântico.
Ao bordo dos tumbeiros havia capelas, onde foram batizados para iniciar o processo de sua conversão ao cristianismo, de acordo com as recomendações do Vaticano, pois era preciso salvar suas almas, mesmo deixando morrer seus corpos. Quer dizer que o processo de destruição das religiões de matriz africanas começou cedo, antes dos portadores dessas religiões pisarem nas terras de destino. Pelo batizado, seus nomes étnicos foram substituídos pelos nomes europeus do calendário cristão, o que marcou o início do processo de destruição de suas identidades étnicos culturais, simbolizados pelos nomes nativos. Durante a travessia transatlântica, eles já eram proibidos de praticar suas religiões, de cultuar seus deuses. Chegando na terra de destino, o processo de destruição de suas identidades religiosas radicou-se dramaticamente pelas implantações das leis e proibições policiais. Esses milhões de pessoas foram arrancados pela força de suas raízes culturais e religiosas e deportados para um universo cultural e religioso estranho. Eram, portanto, submetidos ao rol compressor da escravidão para desenraizá-los total e completamente. O resultado final esperado teria sido a perda total de sua identidade cultural religiosa e de sua memória histórica. Surpreendentemente, essas religiões resistiram e sobreviveram e se tornaram religiões brasileiras, aceitas e frequentadas por cidadãos e cidadãos brasileiros de todas as cores, brancos, negros e mestiços. A questão que se coloca é saber como conseguiram resistir, sobreviver, para se tornar um dos patrimônios culturais brasileiros. Tudo isso diante do rolo compressor da escravidão. Onde estaria escondido o segredo dessa resistência que surpreende o mundo diante de tantas forças opressivas e destruidoras pela qual passaram os africanos escravizados e seus descendentes brasileiros? Tudo deixa a crer que, apesar da violência da qual foram vítimas, eles não abriram mão da defesa de sua dignidade humana, de sua liberdade e identidade. O núcleo duro dessa resistência foi sua religião, por onde passa sua visão do mundo, da natureza, do cosmos, ou seja, sua visão global da existência. Visão essa que costura as relações entre os seres humanos e o mundo animal e vegetal, entre povos e nações, entre povos e o Criador Supremo que existe em todas as culturas e sociedades africanas, certamente com nomes diferentes de acordo com a diversidade linguística continental. Eles não abriram mão de suas religiões, cuja relação dialética com a estrutura política, econômica e social é fundamental. Por isso, a religião constitui o núcleo duro a partir do qual se organizou a resistência cultural afro-brasileira em um outro setor da vida nacional, como as artes, música, dança, culinária
plantas medicinais, entre outros. Mas como isso foi possível diante das relações assimétricas de poder entre escravizados e os senhores donos das fazendas, engenhos, seus escravizadores? Os escravizados não podiam enfrentar frontalmente seus senhores por causa da desigualdade entre as forças, pois uns tinham capatazes e arma de fogo, e o outro, tratado como animais, estavam desarmados. Mas eles descobriram uma saída ao desenvolver uma estratégia muito inteligente de relacionamento entre forças desiguais, que consistiu em driblar os obstáculos sem enfrentamento físico frontal. Descobriram que havia semelhanças entre características dos santos católicos e algumas de suas divindades, o orixá ou Unkishi, que adotaram como seus protetores ou correspondentes para proteger seus próprios da violência dos opressores, numa espécie de convivência e cumplicidade harmoniosa. Assim, quando havia batidas policiais nos barracões, os opressores encontravam ali figuras de santos católicos, altares e velas acesas. Saíam tranquilamente acreditando que eles estavam cultuando santos católicos, enquanto os assentamentos de seus orixás estavam escondidos em algum lugar nesse espaço de convívio de diversidade não proclamados. Além de conviver pacificamente com o Deus e santos cristãos, os africanos e seus descendentes escravizados abriram também em seus terreiros o espaço de convivência com os deuses da terra, os chamados caboclos, que eles começaram a cultuar para construir também com ele uma relação pacífica entre forças vitais donas originárias da terra do Brasil e eles estranhos deportados, pois os caboclos não eram conhecidos na África. Tudo isso foi chamado de sincretismo religioso pelos estudiosos das religiões de matriz africana no Brasil. Sem dúvida, os sangues se misturaram, os deuses se tocaram e as cercas das identidades vacilaram. Mas tem de ficar claro que não se trata de síntese no sentido de uma nova religião nascida dos contatos entre religiões de matriz africanas e religiões cristãs. Trata-se de um pluralismo religioso caracterizado pela troca simbólica e convivência pacífica no mesmo espaço social e geográfico. Como diz o babalorixá Balbino, do Apuafonjá, em Salvador, o candomblé e o catolicismo são como a água e o óleo, que misturados na mesma bacia, ficam ali tranquilamente, mas em camadas separadas. Nada de síntese no sentido de A mais B igual C. Nada de caldeirão, mas simplesmente uma justaposição na mesma bacia. Assim, os Ibeji se aproximaram dos santos Gosme e Damião, Oxalá de Jesus, o Nosso Senhor do Bonfim, Iemanjá de Nossa Senhora da Conceição, Xangô de São Pedro, Oxóssi de São Jorge, Obaloé de São Lázaro, entre outros. Uma outra característica das religiões de matriz africanas é o fato
de não ser religiões proselitistas ou universalistas que criaram muitos conflitos na história da humanidade. Creio que todo mundo aqui se lembra da história das Inquisições na Península Ibérica no século XIV e XV, das Guerras Santas Islâmicas, o Jihad, das Cruzadas, dos conflitos entre ortodoxos, católicos e muçulmanos em Kosovo, dos conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda, mas não temos registro histórico sobre conflito religioso na África tradicional, a não ser os conflitos entre religiões universalistas importadas na África, como o caso da Nigéria, onde esses conflitos entre o sul católico e o norte islâmico desestabilizam o processo de construção de paz e até a estrutura política daquele país. A explicação estaria no fato das religiões tradicionais africanas terem um caráter familiar e não universalistas em busca da clientela. São religiões que sabem integrar os diversos, os diferentes, num quadro familiar de convivência sem hierarquização entre homens e mulheres, pois as mulheres, os homens, têm o mesmo estatuto pleno de sacerdote. Ou seja, um babalorixá, o pai de santo, e uma yalorixá, o mãe de santos, são iguais em seus estatutos sacerdotes. Heterossexuais e homossexuais convivem como irmãos e irmãs, sem exclusão homofóbica existente em outras religiões do mundo. Políticos de todas as tendências ideológicas que às vezes se apresentam durante as campanhas eleitorais em busca de votos são recebidos igualmente nos terreiros de candomblé ou de umbanda, pelo que já observei pessoalmente. Mas uma coisa posso me arriscar para afirmar, que os espaços de culto religioso de matrizes africanas não são reservas eleitorais de alguns partidos políticos, porque essas religiões têm uma certa neutralidade partidária, mas têm uma clientela cobiçada pelas religiões ditas evangélicas. Daí todas as perseguições e campanhas de destruição que demonizam e satanizam essas religiões, ou que muitos chamam de intolerância religiosa, mas que eu prefiro chamar de discriminação religiosa embutida no racismo brasileiro, como diz a deputada Leci Brandão. Soube que em algumas cidades do Brasil, terreiros de candomblé ou de umbanda já foram incendiados na calada da noite por criminais que fogem para não serem identificados. Estratégias que o movimento Ku Klux Klan usava no sul dos Estados Unidos contra habitações das comunidades negras. Soube que o acarajé, comida de origem religiosa considerado como patrimônio cultural brasileiro, está sendo chamado de bolinho de Jesus por essas religiões destruitórias da religião de matriz africanas. Eu não sei se Jesus, nascido no Palestino, o moreno que foi aranizado na iconografia universal, né, e de cabelo olhos azuis, não sei se ele comia acarajé. Talvez pudesse gostar, mas não foi o bolinho dele. Ele transformava água em vinho, ele gostava. Mas que os outros não gostam. Claro, o abuso de bebida alcoólica não é bom para a saúde de qualquer pessoa. Tolerar significa
que é um grupo de pessoas ocupando uma posição superior e que aceita que os outros, numa posição inferior, possam ter a liberdade de cultuar seus deuses, ou que os excluídos, os oprimidos e discriminados podem tolerar nas pessoas que querem ditar as regras de jogos e de comportamento dos outros. O que nós podemos tolerar nos outros, nós que estamos numa posição inferior ou inferiorizados? Ou que os pobres, miseráveis e explorados podem tolerar nas pessoas ricas e burguesas? Portanto, eu sempre considero as palavras tolerar e intolerar imprópria, pois ninguém trabalha e constrói para ser tolerado por outro, mas no mínimo para ser respeitado e tratado igualmente em termos de direitos humanos fundamentais, entre os quais se inclui as liberdades de crença, culto e religiões. Ou que as religiões de matriz africana, vivem no Brasil hoje, não é a intolerância em si, é uma discriminação racial que visa sua eliminação total do universo religioso brasileiro, que por definição é plural. É um crime inominável que deve ser combatido e condenado pelas leis do país. Aqui se coloca a responsabilidade do Estado brasileiro num Estado de direito. O Estado laico é neutro religiosamente, pois não há religião do Estado, como aconteceu e acontece em alguns países do mundo. Mas ser neutro não significa ser indiferente diante das discriminações e conflitos religiosos, pois o Estado tem obrigações definidas nas leis do país para garantir a liberdade de crença, culto e religião de todos os cidadãos e de todas as cidadãs que fazem parte dos direitos fundamentais contidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E isso sem tomar partido. Nessa casa que nos reúne, tem pessoas mais qualificadas que eu para falar e analisar detalhadamente as responsabilidades do Estado brasileiro nesse assunto. Por isso, vou fugir desse campo para me deter a outros aspectos que dizem respeito à especificidade das religiões de matrizes africanas no Brasil. A religiosidade, termo derivado da religião, tem primeiramente a ver com as relações de devoção que os seres humanos de diversas culturas mantêm com os seres sobrenaturais, deuses ancestrais e outra força da natureza. Trata-se de um sentimento que transborda o conteúdo de uma religião específica para contaminar outros aspectos do complexo cultural ao qual pertence uma religião. No que diz respeito às sociedades africanas, observa-se, além de sua rica diversidade, que o sentimento de religiosidade impregna os comportamentos em todos os domínios da cultura. E, nesse sentido, é um dado da africanidade que existe não apenas no continente mãe, mas também em toda a sua diáspora, onde a religião representou o núcleo mais duro de sua resistência, em torno do qual
se reestruturaram outros aspectos da vida do mundo, do novo mundo. Começando pela relação com a natureza, os povos africanos estabelecem uma rigorosa hierarquia entre as forças. No topo está o Deus único, não criado e criador, aquele que dá força e potência por ele mesmo. Ele dá existência, substância e acréscimo às outras forças. Depois dele vêm os antepassados, divinizados, o orixás, fundador dos clãs. Abaixo encontram-se os vivos, que por sua vez são ordenados segundo a ordem genealógica. No plano inferior vêm os animais, as plantas e os minerais. A ética africana consiste, portanto, no reconhecimento da unidade do mundo e do agir para manter o equilíbrio das forças da ordem e estabilidade. Dessa concepção deriva a ideia do sagrado, fulcro de toda a vida africana, onde cada ser, cada coisa, possui uma força vital de energia divina. O ser humano está ligado à planta, ao animal, aos seres semelhantes vivos e mortos, ao cosmos através do ritmo vital e ao Deus através do sacrifício ritual. E, segundo Senghor, a religião africana está centrada no sacrifício, que determina a comunhão dos vivos e dos mortos, porque a força vital do animal sacrificado flui através do sacrifício em direção aos antepassados e desce de novo em direção à comunidade que ele encarna. Aqui está o fundamento dos sacrifícios animais das religiões brasileiras de matriz africana, como o candomblé ou umbanda, que hoje está sendo combatido pelos detratores dessas religiões. As toneladas de carne que consumimos na humanidade inteira vêm dos animais matados, mas os matados em circunstâncias cerimoniosas e religiosas, às quais me referi, não podem. Por que sancionar só as religiões de matriz africanas e não a humanidade inteira que se alimenta da carne dos animais mortos, ou seja, sacrificados? Os antepassados, os mortos, são intermediários entre o ser humano e o Deus. Pela sua concepção animista, o africano faz da terra uma pessoa, um gênio. O antepassado étnico, o primeiro cultivador e ocupante da terra, fez com esse gênio um pacto, celebrado pelo sacrifício ritual. Esse pacto não foi feito em nome pessoal, mas em nome de toda a comunidade que ele encarna. A família, a povoação, o grupo, não são, portanto, propriedade da terra, mas apenas beneficiários. Por isso, a terra é um patrimônio social sagrado e inalienável. Na poesia inspirada pela caça, o caçador não se orgulha de sua proeza em relação à presa. Ele exprime simplesmente o louvor e respeito, pois o caçador e a presa desempenham os mesmos papéis no drama da existência. Portanto, a natureza não é um inimigo que se tem de vencer a qualquer preço. O africano
sente-se parte integrante da natureza e sua ação inscreve-se num sistema de relações com o cosmos, com as plantas, com os animais e num sistema de relações sociais. Por isso, ritos e ações nas religiões de matriz africanas não existe sem o apoio da natureza, das plantas e das folhas, como se diz, e sem os sacrifícios dos animais. Tudo isso são valores específicos que pertencem a essas religiões, como outras religiões têm também seus valores a serem respeitados. São caminhos diferentes para chegar aos deuses, pois não existem sociedades sem crenças e religiões, e vice-versa, não existem ciências, crenças e religiões sem sociedades. Mas porque os caminhos conflitam,